nós teríamos aqui o missionário reverendo Cornélio, então quis manter aqui a mensagem num viés assim mais missionário, evangelístico. Jonas, capítulo 1. Jonas, capítulo 1. Jonas 1, nós vamos ler do versículo 1 até o 3. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Este livro fala de um profeta diferente, de uma forma diferente, uma ênfase diferente dos outros. É um profeta que foge. É um profeta que fica irado. E a Bíblia é um espelho. Quando nós lemos a Bíblia, quando nós vemos as imperfeições de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi, de Moisés e de Jonas, nós estamos vendo, na verdade, as nossas imperfeições. Quantas vezes Deus diz, faça isto e não aquilo, a gente pega e faz o que Ele diz para não fazer. E quantas vezes nós não amamos aquele que Deus ama e disse para evangelizar. E quantas vezes, irmãos, brota assim no nosso coração uma ira pecaminosa, uma frustração. É um profeta cheio de problemas no seu próprio coração, e ele ilustra o coração de Israel, o coração do povo de Deus. Deus disse, Jonas, vai para Nínive, que era a capital da Síria. Israel odiava a Assíria. Uma nação gigante, uma nação que oprimia os povos ao redor, em ascensão gloriosa. Então Jonas, desde pequeno, ouviu sobre esta cidade. E era um perigo, e era meio assustador pensar em Nínive. Ele vai, ao invés de subir ali para Nínive, ele vai para o outro extremo, Tarsis, lá já encostando na Espanha, do outro lado do mundo conhecido da época. Deus o alcança com um grande peixe, porque chegou uma tempestade que Deus enviou, e Jonas disse assim, olha, me lança no mar, que essa tempestade vai acabar. Um grande peixe engole Jonas, e no ventre do peixe ele ora arrependido a Deus, e Deus diz, volta e prega em Nínive. Ele vai, mas a mensagem dele é só de condenação. A mensagem dele é só de juízo. Ele tem a expectativa, o que ele quer, na verdade, é fogo do céu sobre Nínive. Ele senta como se fosse um espetáculo da destruição para assistir Deus acabando com os ninivitas. Só que os ninivitas voltam para Deus apesar do pregador, como já disse o reverendo Ronaldo Lidório. Deus avança a obra missionária apesar dos missionários. Deus abençoa a igreja apesar do pastor, presbítero, diácono, apesar de todo o povo também. Porque não é, irmãos,
uma compensação dos nossos feitos, a bênção do Senhor sobre a obra. Os ninivitas creem em Deus, eles se voltam para Deus, e Jonas fica irado. E ele está ali sentado para assistir à destruição, e Deus faz crescer ali uma plantinha que faz sombra, e diz o texto que ele fica alegre em extremo por causa dessa planta, que fez uma sombra nele. Uma pessoa descompensada emocionalmente, que se alegra tanto por causa de uma sombrinha, um refresco, digamos, mas no que se refere a pecadores, quer mais é destruição e morte e não está nem aí para o outro. Será que nós não somos assim também? Às vezes estamos tão alegres com as coisas deste mundo, as diversões deste mundo, e não ligamos para a obra missionária, ou a evangelização, ou qualquer coisa nesse sentido. Deus faz uma pergunta para Jonas: Jonas, essa tua ira aí é razoável? Não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, Jonas? Você não gosta da minha compaixão? Você não quer que eu faça o que eu estou fazendo, Jonas? E o livro termina assim, como se deixasse uma pergunta no colo do leitor. Porque o leitor pergunta assim: e eu? Vamos ver os problemas espirituais, então, do coração de Jonas. E depois o Deus que pode curar os nossos corações. Primeiro problema do coração de Jonas, e aí a gente vai examinando a nossa própria vida: orgulho. Sabe o que é o orgulho aqui? É o eu levantado e exaltado. Sabe como que nós vemos orgulho aqui no livro de Jonas? Não ouve. Teimoso, impenitente, fixado numa ideia, num ponto. E Deus diz: Jonas, vai para Nínive. Ele odiava os ninivitas. Por que Deus mandou para lá e não mandou para outro lugar que fosse mais fácil para ele? Por que Deus nos coloca em situações, irmãos, que são incômodas? Por que às vezes Ele não resolve as coisas? Porque Deus chamou Jonas justamente para Nínive, que ele odiava. Porque Deus quer trabalhar no nosso coração. Eu tenho dificuldade com pessoa assim que Deus vai colocar na nossa vida. Eu tenho dificuldade com isso e com aquilo. Não é para ter dificuldade com nada, é para servir a Deus e obedecer somente. Orgulho. Nós somos orgulhosos quando nós não ouvimos a voz de Deus em obediência, em prontidão. Segundo, transgressão. Ele não se incomoda em transgredir, ou seja, ir além. Essa é a ideia da palavra transgressão. O problema do coração de Jonas era o seguinte: eu faço o meu caminho. Eu guio os meus passos. Na minha vida, eu mando. Nós não somos Jonas, às vezes, batendo o pé, dizendo assim: eu quero assim. Eu não aceito isso que Deus está fazendo ou fez. Dispõe, Jonas, dispõe-te. Ele se dispõe, mas para ir para outro lugar. Terceiro problema espiritual de Jonas: desânimo. Sabe por que tão desanimado? Como que alguém consegue dormir profundamente numa tempestade? Diz aí: o forte vento, grande tempestade, o navio estava a ponto de despedaçar. O versículo 4, final do 5. Jonas dormia profundamente. Alguém pode dizer: porque ele confiava em Deus? Não, porque ele estava desobedecendo. Fora da vontade de Deus, irmãos, nós experimentamos tristeza, abatimento, depressão. Se você observar a narrativa do capítulo 1 e 2, Jonas está sempre em queda. Ele desce para Jope, e aí Atos vai reverter a questão missionária, porque é justamente em Jope que Pedro é chamado. Mas ele desce para Jope, desce para o navio,
e lá dentro do navio ele desce para um lugar mais profundo, e depois ele desce ainda mais no coração dos mares, como ele disse. Dormia profundamente. E quando chegou a tempestade, os marinheiros lá lançaram sortes para ver com quem estava o problema na situação. Caiu sobre Jonas, e Jonas disse: me lança no mar. Sabe o que é isso? Ele não sabia que tinha um grande peixe esperando ele. Ele disse: me mata, me lança no mar. E os servos de Deus podem chegar nesse ponto extremo de aflição emocional. Moisés disse: me mata para eu não ver mais esta minha situação miserável, não aguento mais esse povo. Ele falou isso. Jeremias também pediu para si a morte, Jó, Elias. E Jonas, então, ele entrega a sua vida, me joga no mar, mas eu não vou para Nínive. Quantas vezes, irmãos, a gente quer apagar assim as coisas para esquecer dos problemas? Fora da presença de Deus, como diz o texto aí, que ele queria fugir para longe da presença do Senhor, mas Deus nos alcança no coração dos mares. Deus alcançou lá o profeta. A gente tenta fugir, Deus não deixa. Por causa do tamanho da misericórdia de Deus. A graça de Deus. A perseverança dos santos, na verdade, é a perseverança de Deus no coração dos santos. Ele fica aflito. Na minha angústia. Olha, tristeza, dorminhoco. Dormir. E agora está aflito, está angustiado. Ora, Deus, será que eu tenho ainda uma chance? Aflição. Deus ouve o profeta, porque ele é muito misericordioso. Deus não é como o homem. Deus não é como você, como eu, qualquer pessoa aqui. Deus perdoa. Deus vai insistindo com Jonas até que ele se dobre diante dele. Mas a mensagem de Jonas é de ódio. Ele vai para Nínive, mas a única coisa que é tocado aqui é o seguinte: começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Olha o resumo da mensagem. Bênçãos para nós, para os outros, juízo, calamidade, desgraça. Jesus para nós, mas e a evangelização dos outros? E Nínive? E o Egito? E a Babilônia? E aquele vizinho? E aquela pessoa? Ah, mas ele me fez muito mal. Que importa? Pensa na alma. O que importa, irmãos? O que as pessoas fizeram ou deixaram de fazer? Vamos parar de pensar nas pessoas ao redor. Vamos parar de pensar que se Nínive fez, não fez. Deus mandou evangelizar, vai e evangeliza. Treina a mente na obediência à palavra de Deus. E não em cálculos. Não, deixa eu ver se a pessoa merece que eu converse com ela. Deixa eu ver se a pessoa merece que eu a cumprimente. Deixa eu ver se a pessoa merece que eu a evangelize. Deixa eu ver se a pessoa fez isso e aquilo. Esqueça completamente esses cálculos meritórios e farisaicos. Pense na graça de Deus. Nós estávamos igualmente perdidos. E toda pessoa na nossa frente precisa ser evangelizada. Um coração mergulhado no ódio, no preconceito, no orgulho, um coração travado emocionalmente, por isso que queria sumir para Tarsis, fora da presença de Deus. Meus irmãos, e Deus salva Nínive, Deus derrama ali graça, não é aquele arrependimento tão ideal, mas
diz o texto, os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Então, por mandado do rei, seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem alguma coisa, nem os levem ao pasto. Quer dizer, foi o jeito lá que eles entenderam que deveriam se arrepender. E Jonas não gostou. Não parece uma pessoa mimada, irmãos? Não parece uma pessoa insistente na desobediência? Mas Deus é tão gracioso, e é isso que Ele faz com a nossa própria vida. Deus insiste em nos buscar, porque o seu amor é permanente. O nosso não, infelizmente, o dele é. Este livro aqui exalta a graça de Deus. O profeta é totalmente desqualificado. Os marinheiros creem em Deus, eles buscam, eles temem a Deus. Os ninivitas creem, mas Jonas continua teimoso, desobediente. E mesmo assim Deus está indo em direção a Israel, Deus está indo em direção a Jonas, Deus está indo em direção a Pedro. E não foi assim que Deus foi ao nosso encontro, uma vez atrás da outra, até nos dobrar completamente. Quando Deus salva, então, e suspende o juízo que derramaria sobre a cidade, olha o versículo 1 do capítulo 4. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Orgulho, transgressão, desânimo, aflição, ódio, agora desgosto e ira. Tudo isso é problema do coração. Não é problema social, é político, problema da formação deles. Não, é um problema do coração. Desgostou-se Jonas com Deus. Em que contexto brota a ira, irmãos? Que não é algo agradável, não é algo para ficar falando. Eu sou uma pessoa nervosa, irada, explosiva, pavio curto, etc. O contexto da ira aqui é o pecado. A ira brota num contexto de desgosto, de descontentamento, de orgulho. Quem quer mandar na sua própria vida, manipular a situação, por isso que fica irado. E às vezes se orgulha desta ira, que é um pecado, é obra da carne, junto com prostituição, inimizade e tantas outras coisas lá em Gálatas 5. Ele está assim, no extremo das suas emoções. Então ele fica irado, ele fica desgostoso aqui, frustrado. Olha o 2, versículo 2 do capítulo 4, vai acompanhando, por favor. Orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Como que ele estivesse dizendo assim, eu sabia que ia dar nisso. Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, porque sabia que és Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se, grande em benignidade e que te arrependes do mal. Eu sabia que o Senhor, me enviando para lá, tinha um propósito na vida deles, o Senhor é clemente, misericordioso, mas Jonas não gosta disso, então? É misericórdia para mim, para os ninivitas não. É bondade para mim, para aquele povo rebelde, pagão não. Por isso que Jesus diz, ama inimigo, ama amigo, ama familiar, ama romano, ama todo mundo. Para com isso. Para de ser separatista, fazendo acepção de pessoas, julgando, condenando, excluindo. Jonas, aqui, desgostou-se Jonas. Mas ele é Deus agora? Fica irado, descontrolado. E ainda diz, eu sabia que o Senhor ia fazer isso, por isso que eu ia para o outro lado sumir. Frustrado, ingrato,
tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Versículo 3. Meus irmãos, como ofende o coração, como machuca o coração do nosso Deus essas palavras. Eu prefiro morrer do que ver esta nação pagã, que eu escuto desde pequenininho, que pode invadir a minha terra. Melhor me é morrer do que viver. Isto é ingratidão. E quando Deus pergunta, Jonas, essa tua ira é razoável? Ele diz, sim, é razoável a minha ira até a morte. Ele é inflexível, é um coração problemático porque é inflexível. Olha o versículo 5 do capítulo 4. Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, seria mais ou menos uma tenda, assim, uma cabana, e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Que pessoa teimosa, inflexível, instável. Olha só, desgostou-se Jonas extremamente, versículo 1. Depois, olha o versículo 6, quando Deus dá aquela sombra para ele. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. E deixa eu aplicar aqui numa coisa. Às vezes, irmãos, a gente se alegra demais numa coisa. Se alegrou em extremo por causa da planta. E a nossa vida? O que tem essa alegria extrema? Um time que ganha campeonato, sei lá qual, aí tem uma alegria extrema. Ou uma comida do gosto, uma alegria extrema, uma vontade, uma coisa assim. Dá até uma euforia na pessoa. E Deus não quer, eu falei para os jovens isso hoje, que o crente fique isolado, não desfrute das coisas boas que Ele mesmo deu nesta vida. Mas o problema é essa alegria extrema nas coisas desta vida e não tem alegria na conversão dos pecadores, não tem alegria em fazer a vontade de Deus, servir a Deus. Alegria extrema no próprio conforto. Ofende a Deus isso. Uma pessoa amargurada. De novo, Deus tratando o coração dele. Olha só, Deus mandou um vento no versículo 8 do capítulo 4. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Será que ele era bipolar, né? Mas quem não passa esses extremos de emoções aqui e ali? Amanhã está alegre e no final do dia já está triste? Quem não passa por isso? Talvez não seja tão extremo que nem está aqui, mas em alguma medida todo mundo passa por isso. Talvez seja extremo que nem Jonas. Ele está, irmãos, numa insistência e Deus está dobrando ele. Deus está mostrando para ele. E, meus irmãos, é que nem aquele, não sei se é esporte, aquilo de pegar, você põe assim, o outro põe a mão e um quer derrubar, não é? Braço de ferro, não é isso? Às vezes nós estamos lutando, mas sabe quem está do outro lado? É Deus. Quem será que vai vencer? É Jonas ou Deus? Jonas, é melhor se dobrar. Amado irmão, essa é a mensagem de Deus para nós, é melhor se dobrar diante da vontade de Deus e dizer, Senhor, seja feita a tua vontade, faça o que o Senhor quiser. Havia um significado além da planta. Deus não está brincando com Jonas, colocando uma sombrinha, aí ele fica feliz, agora eu vou tirar. Aí Deus tira a sombrinha e ele fica irritado, e como se Deus estivesse brincando com ele. É claro que não, Deus não está fazendo isso. Deus está tratando Jonas para dizer, Jonas, olha só a sua vida, você se alegra muito com a sombra, com o conforto, e você não tem a menor compaixão com a cidade de Nínive.
seu coração está no lugar errado, Jonas. A sua alegria está no lugar errado. E você não quer que eu tenha compaixão. Esses são os grandes problemas, poderíamos colocar até outros aqui no coração de Jonas. Mas e Deus, irmãos? Deus pode curar os nossos corações. Essa é a segunda parte da mensagem. Sabe por quê? Deus é fiel. Jonas foge, mas Deus o alcança. Deus é soberano. Deus move aqui a criação toda. Tempestade. E olha só, deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. Capítulo 1, versículo 17. Capítulo 2, versículo 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Que peixe era esse? Será que era um meio peixe, meio homem? Porque Deus fala com ele? Não é isso, irmãos. Porque o Senhor Jesus também ordenou que a tempestade diminuísse, cessasse o vento, o mar, a fúria. E acabou. Fez-se grande bonança. Deus, o soberano, está enviando uma tempestade, enviando um peixe. Ele fala com o peixe lança Jonas na terra, depois ele ordena, uma planta nasce. É o soberano. A salvação pertence ao Senhor. Soberano sobre a criação, sobre a salvação. Capítulo 2, versículo 9. Ao Senhor pertence a salvação. Verdade, mas não na prática. Ao Senhor pertence a salvação. Jonas, então, para de pensar nos ninivitas, só prega, deixa Deus agir do jeito que Ele quiser. Ao Senhor pertence a salvação. Para Israel, para Nínive não. E Deus não é assim, irmãos. Deus salva quem Ele quiser, Ele faz o que Ele quiser também. Deus não consulta ninguém aqui para fazer alguma coisa, ou deixar de fazer. Ainda bem, porque Ele age somente de acordo com o conselho da sua vontade. Está tudo nele e para Ele, diz Paulo. Soberano sobre a criação, a salvação, o coração. Deus sabia que o coração de Jonas precisava ser tratado. Olha o que Deus faz para tratar aqui o coração de Jonas. O soberano sobre a missão, olha só, ele salva o profeta e manda ele de volta. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. Quem sabe já é a segunda vez, terceira, quarta, que Deus está falando conosco também nesta noite. Seja um evangelista, seja um cristão verdadeiro. Ame o seu filho, como nós ouvimos pela manhã. Filho, respeita o seu pai e a sua mãe, honra teu pai e tua mãe. Já ouvimos isso. O que falta é colocar na prática. E Deus insiste. Ele vem novamente, veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. Deus renovando, Deus trazendo de novo, porque Ele é soberano sobre a missão. Deus fiel, Deus soberano, Deus misericordioso, que ouve o clamor de um profeta rebelde, desobediente, transgressor, teimoso. Mas quando se volta para Ele arrependido, Deus ouve, Deus acolhe. Ainda que não seja uma oração perfeita, porque nós vemos depois que ele está com muito problema ainda, mas Deus ouve já. Se fosse esperar uma oração perfeita, nunca ia sair, não é, irmão? Mas Deus nos ouve na medida da nossa caminhada, Ele vai ouvindo, ainda com as nossas imperfeições, Ele ouve porque nós oramos no nome do Senhor Jesus e não no nosso nome. Deus gracioso, Ele perdoa uma nação imoral, pagã, violenta. Quem Deus não salva? Se Ele quiser, Ele salva qualquer pessoa.
Ele converte usando o missionário e também, se ele não quiser, ele converte a nação. Ele converte Nínive aqui, ainda que Nínive esteja ouvindo apenas uma mensagem de juízo. Deus fiel, Deus soberano, Deus misericordioso, Deus gracioso e Deus conselheiro. Jonas, é razoável essa tua ira? Jonas, por que você está assim? Já observou que Deus faz muitas perguntas na Bíblia? É razoável essa tua ira? Não hei de ter compaixão de Nínive? O problema de Jonas não era Nínive. O problema de Jonas não era Israel. O problema de Jonas era entre ele e Deus. Às vezes, irmãos, a gente quer mudar tudo ao nosso redor. Quer mudar a esposa, quer mudar marido, quer mudar filho, quer mudar a igreja, quer mudar o Brasil, quer mudar o mundo, quer mudar os astros, sei lá o que mais que a pessoa quer mudar. E o problema do coração dela é com Deus. Jonas não estava afinado com a vontade de Deus, ele era alguém resistente a Deus. Por isso que Jesus chegou para Pedro e disse: Pedro, tu me amas mesmo? Por que você está aqui? Jonas, Pedro, será que você está preparado para o ministério? Porque nós só estamos preparados, irmãos, para o ministério se nós amarmos o Senhor Jesus. Pedro, tu me amas? Jesus morreu pelos pecadores, morreu por Jonas, morreu por esses ninivitas que creram. E nós nem sabemos por quem ele morreu nesse mundo, quem que vai ser salvo, quem não vai. Não nos compete, irmãos, querer controlar a vontade de Deus, querer controlar a nossa própria vida. Só segue o teu caminho na obediência a Deus. Seja fiel ao Senhor. Peça para Ele entrar no seu coração e tirar todos esses pontos que eu trouxe aqui: orgulho, transgressão, desânimo, aflição, ódio, desgosto, ira, frustração, ingratidão, inflexibilidade, instabilidade, amargura. Senhor, entra na minha vida e tira tudo isso de uma vez por todas. Faz uma obra, Senhor, me transforma. Porque eu não quero ser como esta rebeldia aqui, desobediente. O Senhor Jesus nos envia para discipular, para evangelizar, mas algo precisa ser feito no nosso coração. O que tem no nosso coração? O que está soterrando assim o nosso coração, como se fosse um entulho? E aí vai bloqueando, e a pessoa não consegue viver na vontade do Senhor. Ao Senhor pertence a salvação. Jesus amava os pecadores, por isso que Ele nos ama. Jesus, Ele tem toda a autoridade sobre toda a terra e disse que estaria conosco todos os dias até o fim. Viva para Jesus. Desista de viver para si mesmo como fez Jonas, querendo mandar e controlar na sua própria vida. Olhe ao Senhor, diga: Senhor, agora eu vou fazer a tua vontade. Diga: Senhor, eu me rendo aos teus pés. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, louvado seja o teu nome, por tua grande compaixão. E nós nos identificamos com Jonas e com os ninivitas também. Pecadores, transgressores. Por isso, ó Deus, trata o nosso coração. Limpa, Deus.
faz uma obra transformadora. Porque às vezes nós estamos ali insistindo no erro. Como disse Jesus para Paulo, recalcitrando contra os aguilhões, como se estivéssemos dando aquelas cabeçadas, Senhor. Naquele instrumento tão pontudo, ferindo-se, machucando-se. Deus, ninguém pode ser feliz fora da tua vontade. Ninguém pode ser feliz, Senhor, fugindo da tua presença, indo para Tarsis, por assim dizer. Nos coloca de volta, Senhor, no centro da tua vontade perfeita e boa. Tira, Senhor, essa ira, que a tua palavra diz, a ira está abrigada no coração dos insensatos e tolos. Domina, Senhor, no nosso coração, quebra este coração de pedra. Esse coração resistente quebra, Senhor. Nos conceda um coração de carne, perdoador, misericordioso, gracioso, cheio de compaixão como é o teu. Concede-nos o verdadeiro arrependimento que volta para o caminho, que volta para a tua vontade. Ó Deus, que cada um aqui seja evangelista, seja pregador das boas novas. Ó Deus, restaura, aproxima, Senhor, os relacionamentos quebrados. Que nessa semana nós possamos amar, Senhor, qualquer pessoa. Amar, ó Deus, aquele que estiver na nossa frente, seja quem for, seja lá o que tiver feito. Tem misericórdia de nós, ó Deus, e cura as nossas emoções. Cura, Senhor, as lembranças. Cura, Senhor, as feridas. Cura, Senhor, com o teu bálsamo restaurador. Cura, Senhor, com o poder do Evangelho de Jesus Cristo. No nome dele que nós oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos,